Bom dia, graças ao Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é qual o segredo dos homens sábios? O nosso texto base está aqui no Salmo 119, versículo 99. Diz assim um texto: Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Qual o segredo de homens como Moisés, homens como Paulo, homens como Daniel? Qual o segredo desses grandes homens sábios que moveram gerações? O que eles tinham de diferencial dos demais homens? Um dos pontos que eu quero tratar hoje é justamente qual é o segredo desses homens. Um deles é justamente esse que o salmista descreve aqui, que está falando aqui de uma perspectiva de alguém que já foi um aluno. Ele diz: compreendo mais do que todos os meus mestres. Veja, ele está escrevendo aqui da perspectiva de alguém que já foi um aluno, que já olhou para o seu mestre, por exemplo, e disse e pensou: que sabedoria esse homem tem, que entendimento de vida, da vida, dos preceitos de Deus, da lei de Deus. Então, quando ele olha e vendo no ponto de vista que ele está agora, um homem mais maduro, que já amadureceu no conhecimento, já cresceu no conhecimento de Deus, ele olha e diz: olha, hoje eu posso dizer, eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Todos aqueles meus preletores que me ensinaram, eu tenho uma compreensão mais ampla. Como alguém tem uma compreensão mais ampla de mundo na nossa geração? Quem são os homens sábios de hoje que têm uma visão de mundo mais ampla? E é justamente esse segredo dos grandes homens sábios. Ele diz no versículo, na parte B do versículo, ele diz: porque medito nos teus testemunhos. Essa é a verdadeira sabedoria. É meditar nos testemunhos do Senhor, na lei de Deus, nos princípios, nos feitos do Senhor, na Escritura Sagrada, nas Sagradas Escrituras, como Paulo diz a Timóteo. Meditar, pensar. Veja, essa arte de meditar está ligada muito ao estudo progressivo. Alguém que passa a compreender melhor a lei de Deus e ele tem uma prática de estudar, como diz o Salmo 1, que ele medita na sua lei dia e noite. Aí ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, é alguém que medita, que pensa, que raciocina, que ele passa a tentar entender o significado das coisas, o significado da lei de Deus, da palavra de Deus. Por exemplo, nós temos alguns versículos como aqueles falando sobre Jesus diz: ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que se irá sem motivo contra o seu próximo, já matou no seu coração. Veja, eu me torno um assassino somente de eu me irar sem motivo contra o meu próximo. A ideia aqui é você pensar, veja, assassinato não é só o ato, você tirar a vida de alguém, mas é simplesmente como Caim, por exemplo, tirou a vida de Abel. Ali foi um assassinato. Mas Jesus diz: olha, o assassinato é quando você odeia alguém do seu coração. Então, pensar, ou meditar sobre o texto, sobre a escritura, vai gerar em você prudência. É justamente a sequência. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O meditar na lei de Deus gerou prudência no salmista. Gerou nele um desviar-se da aparência do mal, por exemplo. Veja, a ideia de meditar, eu sempre trago como exemplo a ideia de alguém que come algo. Se você simplesmente tem um alimento, come esse alimento, engole esse alimento, o resultado é que você não vai sentir o sabor da comida. Você não vai sentir o sabor do alimento. Você não vai se deleitar naquela comida. Você vai comer e vai engolir rapidamente. Você não sente o deleite. Porém, meu irmão, minha irmã, quando você mastiga essa comida, você começa a sentir as propriedades desse alimento. E você começa a se deleitar nesse alimento. É a mesma ideia do meditar. Gastar tempo pensando em Deus. Esse é o segredo, por exemplo, de Moisés, que era conhecedor de toda a sabedoria do Egito ali, e tinha conhecimento, tanto conhecimento como foi o princípio ali, que ele escreveu a Torá. Então, ele tinha conhecimento, pensou, meditou, e às vezes também,
compreendo como se o meditar é um diálogo com Deus. É você conversar com Deus e buscar do próprio Espírito Santo o significado dos textos. E dizer, Senhor, me direcione esse texto, como que o autor pensava, e o Espírito Santo, a partir do estudo progressivo, da meditação diária, você vai entendendo melhor a lei de Deus, entendendo melhor os preceitos, e você vai crescendo em maturidade, você vai crescendo em sabedoria, você vai vendo o seu temor vai crescendo, que é o princípio da sabedoria, e você vai se tornando alguém mais sóbrio, vai tendo uma visão mais ampla de mundo, vai tendo uma visão mais firme da realidade que nós vivemos, mais certa, e assim é a vida do cristão. A meditação constante da palavra de Deus. Paulo chega a dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir os preceitos do Senhor. Ouvir e ali você vai sendo edificado através da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É o meio pelo qual o Espírito Santo nos confronta e nos direciona através da palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter mais contato com a palavra de Deus, nos apegar mais à palavra de Deus, nos envolver mais com a palavra de Deus. Veja, hoje nós temos passado por uma época difícil, onde a correria do dia a dia, o trabalho, as coisas as seculares, as coisas que nós muitas vezes valorizamos tanto, que é lícito, o trabalho, a família, mas às vezes nós não temos tempo de meditar na lei do Senhor. A correria tem nos roubado a nossa comunhão com Deus. E às vezes nós precisamos parar. Devocionais como esse, parar, ouvir, entender, meditar e assim crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é essa. Conhecermos e prosseguirmos a conhecer o nosso Deus. Essa é a vida eterna. Que nós possamos valorizar hoje a lei de Deus que nos foi dada, a palavra de Deus que nos foi conferida, nos foi aqui nos dada como um manual de instrução para vivermos nessa vida. E assim, prosseguimos com a nossa vida. Vamos orar? Senhor, quero orar por todos que irão ouvir essa mensagem. Dê, Senhor, desperte, Senhor, para buscar conhecimento da tua palavra, da tua parte, para crescermos em sabedoria, sermos como Moisés, sermos como Daniel, sermos como o apóstolo Paulo, homens instruídos, homens cheios de conhecimento de Deus, cheios de sabedoria, que buscavam a praticar a tua palavra, homens prudentes, homens que se desviavam de toda a aparência do mal, porque o Senhor os guiava através da tua lei, através da tua palavra, Senhor. E essa é a nossa oração, que o Senhor também nos guie, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Como sempre faço, quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, crescerem no conhecimento, em sabedoria, em prudência. Também deixar o seu like aqui e o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E também ativar o sininho da notificação. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.